Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Será que Deus perdoa todo pecado? O perdão de pecados é assim distribuído pelo Senhor gratuitamente e universalmente para todos. Todo crente pode pecar à vontade, depois confessar, se arrepender que recebe o perdão. Como é isto? A Bíblia fala de pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Alguns são para a morte. Há pecado imperdoável. No Antigo Testamento, Deus mesmo estabeleceu essa separação entre pecados por ignorância e pecados voluntários e pecados por atrevimento. Para o pecado por atrevimento não havia perdão nem expiação nenhuma. Tinha que apedrejar a pessoa, pena de morte para quem cometesse o pecado por atrevimento. Entendendo que Deus não mudou, a lei não passou, Deus é o mesmo, ele continua fazendo separação entre alguns pecados e outros pecados. Não é tudo igual, pecado não é todo igual aos olhos de Deus, não. Pecado, qualquer um é suficiente para lançar a pessoa no inferno. O salário de qualquer pecado, mesmo pequenininho, é a morte. Isso é uma coisa. Mas a gradação da punição para cada pecado não é a mesma. E existem pecados que já não tem mais perdão, quando a pessoa, por atrevimento, faz aquilo que faz. Eu quero citar um exemplo aqui em Marcos, no capítulo 14. Jesus estava já no final aqui do seu ministério terrestre, reuniu os discípulos para prepararem a Páscoa. Foi a última Páscoa que Jesus tomou com os discípulos, porque ele era judeu, e foi a primeira ceia do Senhor que ele instituiu. Quando eles estavam à mesa, Jesus disse: eu vou revelar para vocês, um de vocês vai me trair. E eles começaram a se entristecer e a perguntar: Senhor, por acaso sou eu? O Senhor conhece meu coração? Todos eles quiseram declarar amor e fidelidade a Jesus. Mas Jesus disse: é um dos 12, aquele que mete comigo a mão no prato, era o Judas. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Terrível essa palavra. As coisas vão acontecer, os pecados vão acontecer, mas ai daquele que premeditadamente estiver cometendo este pecado. Nós encontramos no capítulo 27 de Deuteronômio as maldições. Deus queria que o povo lembrasse: toda transgressão da lei é pecado, mas alguns pecados específicos cometidos voluntariamente, premeditadamente, atraíam a maldição. Então, além da punição pelo pecado, tinha uma maldição extra quem cometesse aqueles pecados. Entre eles, adulterar com a madrasta, com a sogra, fazer o cego errar o caminho, fazer imagem de escultura para induzir os outros à idolatria. Esses pecados voluntários, além de atrair a punição que cada pecado traz, eles teriam uma maldição extra. Jesus falou muito duro contra os fariseus: ai de vós, fariseus, escribas e hipócritas. Esse ai é uma maldição que recai. Agora, há uma maldição sobre o Judas. As coisas vão acontecer, mas ai daquele que fizer acontecer. Na igreja, esse ai também existe a maldição sobre aquele que causar o escândalo. Escândalos vão acontecer e são necessários para confirmar aqueles que são aprovados. Aos nossos olhos,
praticamente todo crente é igual, todo mundo é crente, todo mundo vai ser salvo, todo mundo na igreja, mas não é assim. Para Deus, não. Quando Jesus vier, na volta dele, isso com muitos detalhes a Bíblia traz, mas haverá uma separação. Não vão ser todos iguais, não. Deus conhece o coração. Há pessoas que são como o Aitofel, que estão bem na aparência, mas guardam ódio no coração. O apóstolo João diz que se você não amar seu irmão, você não é de Deus. E se você não amar e, pelo contrário, fizer alguma coisa contra o seu irmão, você está se encaixando na maldição por causa daquilo. Premeditadamente fizer alguma coisa contra o irmão. Bem, e aquele líder que premeditadamente derruba o outro líder para tomar o lugar dele na igreja, causando divisão na igreja e escândalos de muitos crentes novos. O que se espera no juízo final para um crente desse tipo? É um tipo de pecado premeditado. No meu entender, isso não tem perdão. Aliás, eu nunca ouvi um líder confessar um pecado desse. Meus irmãos, eu quero confessar, eu estou citando um exemplo, que no ano tal eu liderei uma revolta na igreja porque eu queria ser pastor no lugar do outro e o outro estava lá, então eu suscitei fofoca, eu fiz isso, eu criei partidos, criei uma dissensão para derrubar o outro pastor porque eu queria ficar no lugar. Você já ouviu alguém confessar uma coisa dessas? Algum líder, ele abre uma igreja para ele nunca confessa isso. Para mim, é um pecado premeditado que não tem perdão. E Jesus, então, disse claramente, o Judas vai, segundo está escrito, ai dele, por causa disso. Logo a seguir, o Pedro negou Jesus. Primeiro, Jesus alertou e avisou, Pedro, você vai me negar. Senhor, nunca, eu vou cometer uma coisa horrível dessas, eu que amo o Senhor, vou negar o Senhor. Pedro, essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, eu vou fazer isso. E fez. Nós sabemos da história, mas houve perdão. O coração de Pedro estava limpo, era do Senhor, e ele foi grandemente usado pelo Senhor. O Judas não teve mais perdão. Logo a seguir de Jesus ter falado essas coisas, no capítulo 14 de Marcos, vem a descrição de que chegou Judas, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes, e o Judas tinha armado tudo com eles para entregar a Jesus. Foi esse pecado que não teve perdão. Premeditado é uma situação delicada. Se você comete um pecado premeditado, com maldade, para derrubar o outro, para causar o mal no outro, cuidado. Mas alguém vai dizer, mas peraí, misericórdia, foi o que mais eu fiz no passado. Espera aí, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. No passado você não conhecia o Senhor, pode ter feito coisas 10 vezes piores, mas agora que conhece o Senhor, cuidado para não alugar o seu coração e o seu pensamento para o diabo e premeditar contra o irmão, porque se você fizer isto, está assinando a maldição de Deus sobre a sua vida. Ai desse que permanece rebelde, porque a ira de Deus vem sobre ele. João 3,36. A ira de Deus permanece sobre ele até ser condenado no juízo final. Cuidado, quem é crente, para você não premeditar o mal contra qualquer irmão. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.